Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar das mudanças no mercado de trabalho e na gestão de pessoas, a partir de, por exemplo, de tecnologias como a inteligência artificial. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós estamos trazendo hoje um especialista em gestão de pessoas que há um longo tempo vem se dedicando a esse tema e principalmente olhando a questão do futuro do trabalho. Eu me refiro aqui ao Adriano Lima, da L+, e da People Tech. Ele vai explicar direitinho para nós como é que funciona ou como vai funcionar tudo isso. Adriano, desde já, bom dia para você e muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton, e aos seus ouvintes também. É um prazer e uma honra estar aqui compartilhando esses conhecimentos sobre o futuro do trabalho. Eu disse aqui que você tem se dedicado a esse tema do futuro do trabalho e você tenta trazer aí uma visão positiva para isso. Por quê? E que visão é essa? Eu sou um apaixonado pela gestão de pessoas já faz tempo, 25 anos como executivo nessa área, e há um ano e meio atrás me dediquei a estudar esse futuro do trabalho ao sair de uma empresa, de uma posição executiva, e estudar para poder estar melhor formado para esses desafios que a gente vê pela frente, né? E aí fui ao Vale do Silício 3 vezes nesse período, e a primeira vez me choquei bastante quando naquele primeiro dia de minha estadia lá, recebi a informação e estava vendo um movimento, uma aflição grande, porque uma cervejaria fazia a primeira entrega com caminhões autônomos, sem motorista, de uma costa a outra dos Estados Unidos. E uma coisa muito legal dos carros autônomos, que é uma das tecnologias que vem pela frente, mas a pergunta que vinha seguinte, né, com a turma aflita, era o que aconteceria com os 3 milhões de motoristas de caminhões que os Estados Unidos possui. Então, é a visão de que o emprego, né, será demitido pela automação, mas trabalhadores poderão ser contratados pela inovação, porém não os mesmos trabalhadores, ou os trabalhadores com as mesmas competências. E aí, ao voltar para o Brasil, inquieto, querendo contribuir com a nossa formação em uma posição crítica, menos alarmista, mas mais positiva, mais inclusiva sobre esse futuro do trabalho, eu montei essa empresa chamada People Tech. A gente já levou executivos ao Vale do Silício para aprender, estudar sobre essas tecnologias. Fizemos um seminário grande aqui no mês passado, discutindo essas tendências do futuro do trabalho e procurando encontrar oportunidades para preparar, primeiro no nível de consciência, a nós profissionais temos essa missão de gestão de pessoas, como podemos melhor preparar esses trabalhadores para esse futuro do trabalho, mas também tentar ter essa visão mais positiva, mais crítica, para que a gente possa estabelecer aí alguns passos importantes, né? Pelo que eu entendi, então, Adriano, quando a gente fala aqui uma visão mais positiva, não é uma visão baseada numa ilusão ou querendo oferecer uma ilusão, mas entendendo o que vai acontecer e buscando uma solução. Ou seja, não é que vai ser mais fácil, não é que vai ser tranquilo, não é que a gente não precisa se preparar e se preparar muito bem. Porque você deixou claro, necessariamente aquele que perdeu o emprego agora, ele não terá ganhado o mesmo, ele não vai ganhar o mesmo emprego logo à frente, se ele não fizer essa transição. Quando você traz a visão positiva, é mostrar uma solução para esse desafio. Com certeza, a solução positiva ela vem do preparo. Então, e o preparo sempre foi importante na história, né, da sociedade, obviamente mudando aí as necessidades de mercado, né, e de demanda que o mercado tem, e cada vez mais com o incremento da tecnologia. Então, sim, nunca foi fácil e não será fácil, pelo contrário, será um grande desafio. Agora, como a gente se prepara para isso, com novas habilidades, novos conhecimentos, é um desafio muito grande. E o nosso país tá atrasado, porque a gente sabe que a gente hoje é a nona economia do mundo, mas no nosso índice de competitividade, que o Banco Mundial afere, a gente está na 81ª posição com relação ao capital humano. E o capital humano é conhecimento, habilidade e saúde que gera o teu potencial de realizar o seu trabalho. Então a gente está muito atrasado em relação às nossas habilidades e conhecimento. Então o preparo será a grande saída para a gente diminuir, né, este sofrimento, este quadro negativo que vem pela frente pela automação, pela inteligência artificial, como você citou, que vai realmente substituir vários trabalhos analíticos, pelo uso de drones. Então, pizzarias nos Estados Unidos já fazem entregas
de pizza através de drones, então aqueles motoboys também vão ter esse trabalho sendo substituído. Impressão 3D, que já, né, tem feito casas, carros. Então, um desafio muito grande que irá requerer novas habilidades para esses profissionais. Então, a Você gente citou pizzaria ainda esses dias, eu lia sobre uma pizzaria que agora não tem mais pizzaiolo. Os robôs fazem a massa, os robôs preparam a pizza e aí é feita a entrega. No entanto, essa pizzaria, para ela funcionar e para ser uma rede que de repente pode se expandir, ela vai exigir pessoas para gerenciá-la, para tocar o negócio. Ou seja, não é que as pessoas vão desaparecer do negócio, mas vão trocar de função. vão trocar de função e de experiência. E aí foi legal você citar esse exemplo, que outro dia eu sou conselheiro de uma empresa de vinhos, e eles estavam conversando bastante sobre esse futuro, e o futuro cada vez mais de menos produto e mais experiência, que é o que as pessoas estão buscando. Então eles já estão desenhando um serviço com um valor agregado bastante interessante, que será oferecer pizzas e vinhos na casa das pessoas. Então esse pizzaiolo que saiu ali de uma pizzaria que faz delivery pode de repente ter uma outra posição nesta empresa, em outras que vão surgir, que vão entregar experiências gastronômicas para seus clientes. Então, tal qual nesse exemplo que eu dei também do motorista da cervejaria, do mesmo que a automação está substituindo essa posição, a inovação está criando outros tipos de serviço, como os motoristas de carro, de aplicativos, e agora também tem aplicativos Uhum. para caminhões, que eu estava lendo ontem. Então, esses mesmos motoristas vão poder ocupar essa posição que a automação substituiu, a inovação fez acontecer, mas a gente vê de vez em quando. Outro dia eu peguei um táxi aqui em São Paulo, o trânsito estava parado e o motorista de táxi não sabia mexer num aplicativo para chegar mais rápido ao ponto, né? E era um senhor que parecia não estar ali capacitado com essa tecnologia. E eu o ajudei, e eu mostrei, eu falei, o senhor deve ter um neto. Então peça para o seu neto, porque meu pai mexe nisso tudo hoje, meu pai tem 80 anos. Então isso aqui pode te ajudar ao senhor ter um melhor serviço para o seu cliente. E foi interessante, o senhor de 80 anos, interessado ali, ainda trabalhando, interessado em entender, ver o tal do aplicativo que mostrava o melhor caminho, né? Do ponto de vista da gestão de pessoas, que é a área que você sempre trabalhou, com a qual você sempre trabalhou, o que que vai mudar? Já está mudando, né? A empresa tem um efeito bastante curioso, que é o das startups, que chegam com outro modelo de gestão, um modelo de gestão muito mais ágil, né? A metodologia que chama a metodologia ágil de trabalho. Então, as startups vêm tendo um novo modelo de gestão com uma visão diferente do que as empresas tinham antes. O lucro, obviamente, sempre será importante, mas essas empresas têm trazido o propósito. E as pessoas têm buscado cada vez mais esse tal de propósito, que é como eu construo algo incrível, que deixo um legado, deixo a minha marca presente, oferecendo soluções que as pessoas vão ter como experiências incríveis para suas vidas, como esses colaboradores eles se sentem cada vez mais identificados com esse propósito, e aí tendem a ter um maior engajamento. E aí, quando a gente fala engajamento, é quanto eu, de verdade, estou ali presente, identificado, comprometido e engajado com esta empresa. Não estou ali só na folha de pagamento, né? Agora, Então, esse modelo do trabalhador que tem lá o seu emprego numa determinada empresa, permanece por lá, com todas essas características que nós conhecemos aí, mas de um padrão que existe no mercado de trabalho, esse é um modelo que vai permanecer ou isso também vai passar por uma transformação? olha, as pesquisas dizem hoje que 60%, e aí pode ser 50 e pouco, 60% das crianças que estão na escola hoje trabalharão numa profissão, numa função que ainda não existe, né? Então a gente já tem percebido essa transformação também no nosso mundo de trabalho. Então hoje posições que têm a capacidade analítica muito forte provavelmente serão substituídas pela inteligência artificial, pelo machine learning, que é outro conceito da tecnologia. E vão, se não tiverem aí as suas capacidades também desenvolvidas para esse novo cenário, vão ficar para trás. Então, novas posições que estão sendo colocadas, elas estão sendo colocadas também utilizando muito mais do que a gente chama de soft skills, que são os skills de relacionamento, de empatia, de criatividade,
essas habilidades que são importantes cada vez mais no mundo que tem muito da automação da tecnologia, mas vai ter cada vez mais também a questão da experiência do cliente, do consumidor, do usuário, que busca sempre uma solução incrível e baseada também no relacionamento humano, na interação humana, né? Da empatia, né? Do serviço, da hospitalidade. Então, serão Essas competências. serão outras habilidades que serão necessárias da nossa parte, que nós vamos precisar desenvolver necessariamente. Sim, já estamos, né? Então, os estudos têm mostrado isso, que essas habilidades, ela, como a inteligência artificial e essas outras tecnologias, vão substituir, né, esse lado do cérebro, que é o lado mais racional, mais analítico, e o computador vai nos dar essas soluções prontas. Essas outras habilidades de relacionamento, de empatia, de criatividade, elas terão de ser mais trabalhadas, e a gente sabe que isso não se ensina em curso, não se ensina em faculdade, é um processo de desenvolvimento nosso, da pessoa, né, do ser humano, através do seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, que é o que a gente tem buscado investir cada vez mais nas empresas. Adriano Lima, essa automação toda que vai surgir exigirá uma mudança do trabalhador e do profissional, como você se referiu agora há pouco. Ou esta automação que já está aí exige mudanças, vamos falar no tempo presente, exige mudanças desse trabalhador. Haverá vagas suficientes para absorver todas essas pessoas que perdem os seus empregos porque a automação chegou? Vagas haverá, talvez até em abundância e em número superior à quantidade de empregos existentes atualmente. É mesmo? Sim, a gente tem hoje casos tem uma empresa famosa que tem um aplicativo famoso aqui no Brasil também, que ela hoje tem 600 posições abertas de desenvolvedores de software, de aplicativos. Uma empresa que eu também ajudo, uma fintech, a gente tem posições que a gente não tem conseguido preencher. Então, não é a questão de ter ou não ter a vaga. É aquele ponto que você muito bem abordou aí, que é a questão de se haver oportunidades, mas não necessariamente com o mesmo perfil e com as mesmas competências e habilidades que tinha anteriormente. Então, por isso, novamente, o preparo, né? E aí o preparo exige, e aí tem países à frente da gente em que, né, Israel é um grande exemplo, tem sido um polo de inovação bastante importante, já sendo bastante visitado também, além de China, Estados Unidos. E Israel tem hoje uma ação bastante integrada entre governo, entre forças armadas, entre religião, entre empresas, para que essas pessoas estejam mais capacitadas. A própria Índia, que tem formado 3 milhões de engenheiros por ano. Então, aqui no Brasil, a gente ainda percebe, e essas empresas que eu estou mais envolvida, essas empresas digitais que têm requerido mais esse novo perfil de competências e habilidades desse trabalhador, com muitas oportunidades de trabalho, têm sofrido para encontrar esta mão de obra preparada. Então, isso tem sido um gap aqui do Brasil para essas empresas que estão tendo oportunidade, estão tendo mercado, mas não encontram a mão de obra e ficam roubando uma da outra. Por 2 oportunidades, você já citou aqui nessa nossa conversa que o país, o Brasil como um todo, não tem se preparado para esse novo momento. Então, o que eu, como indivíduo, posso fazer pensando na minha carreira? Onde eu tenho que buscar essa informação? Qual é o caminho que eu devo trilhar? Muito bem, Milton. Eu costumo dizer que eu não gosto de ficar colocando somente no governo e nas instituições a grande responsabilidade sobre esse preparo. Obviamente, a gente tem, né, do governo, das academias, das universidades, das empresas, grande papel nessa formação. Mas eu sempre acredito no papel do indivíduo. E aí tem essa questão do preparo hoje, que não, e a gente entende que muitas vezes, né, hoje fazer um curso, estudar, exige um investimento financeiro, mas já tem hoje algumas soluções que, se a gente pesquisar no mundo online, de webinários, de cursos online, sem custo, você pode se capacitar bastante e também aprender com aqueles que estão ali, ó, ao seu redor e aprendendo um com o outro, como esse senhor que eu provoquei. O senhor precisa aprender sobre aplicativos, sobre tecnologia, vai procurar um neto seu. Então, o indivíduo que possa ir nesse caminho, e um caminho que eu acredito muito para o nosso país, e tenho percebido e participado de movimentos, é o empreendedorismo.
Então, como a gente pode aqui no Brasil, obviamente, leis, regulamentações precisam ser melhor desenvolvidas para que a gente tenha mais incentivo, mas o empreendedorismo eu acredito que é uma solução também bastante viável e bastante interessante para o nosso país, né, que tem essa alma empreendedora, mas que do outro lado sofre com a dificuldade de investimento, de acesso, regulamentação ainda muito ultrapassada. Então, esses países que a gente tem visitado bastante, que eu citei aqui, né, como Estados Unidos, China, Israel, o empreendedorismo tem sido uma bandeira também importante para gerar mais oportunidades de trabalho para essa turma, né. Enquanto nós estamos conversando aqui, o pessoal participa da nossa conversa também, fazendo comentários, deixando algumas sugestões, seja no Instagram, seja no Facebook. Queria apenas registrar a presença de alguns dos nossos ouvintes, a começar pelo Vinícius Braga, que é pizzaiolo. E ele diz que essas pizzas feitas por robô não são boas, não. Então, o Vinícius Braga ele vai ter trabalho, porque ele deve ser um bom pizzaiolo, ou seja, se ele não trabalhar nessa pizzaria, provavelmente vai trabalhar naquela outra situação que você se referiu agora há pouco. Ou seja, tem oportunidade para os bons pizzaiolos. Ele vai fazer diferença na qualidade do serviço que vai prestar. O Cláudio quer saber o seguinte: quais são as áreas que serão mais atingidas pela automação? Existem setores da indústria que sofrerão mais com isso? Sim, a própria indústria de produção, então a gente fala saindo do mundo só da inteligência artificial, mas indo para a robótica. Então, nessa mesma primeira ida minha ao Vale do Silício, naquele mês, uma grande fabricante de calçados esportivos estava mudando toda a sua linha de produção, entrando com uma robótica, e 150 mil trabalhadores iriam perder este emprego nos próximos 24 meses, né? Então, esta é uma área também bastante afetada, e esta empresa, com uma empresa que tinha um propósito social bem definido, bem claro, estava tentando preparar esses trabalhadores para nesses próximos 24 meses eles poderem ir para outros tipos de trabalho e outras indústrias também. Então, é a troca muitas vezes da produção, da industrialização para o serviço, já que a gente sabe que consumidores como nós, usuários como nosso amigo aí da pizza falou, né, a gente quer também não só a pizza pronta, mas que a pizza seja gostosa, que ela seja bem entregue, que ela seja bem servida. Então, esse é um desafio que a gente acredita que vem pela frente e que o humano pode abraçar mais, né, saindo dessa questão ali da indústria cada vez mais para o serviço. Você fala muito ao longo aí da sua carreira sobre a transformação do emprego para o trabalho. Explica para nós o que é isso. O que que isso significa? Bom, vou tentar dar o meu próprio exemplo. Então, como eu comentei, há 2 anos atrás eu tinha um emprego numa empresa de medicina diagnóstica, era executivo e preenchia meu dia 10, 9, 11 horas trabalhando para essa mesma empresa. E quando aconteceu minha saída desta empresa, eu fui estudar, fui me preparar, e aí é algo importante, né, que tudo isso que eu tenho discursado aqui, eu também tenho que praticar para eu poder aprender, para eu poder convencer a quem eu estou levando essa mensagem. E ao estudar, me formei conselheiro de administração de empresas, já era consultor de uma organização, faço palestras, dava aula para uma universidade aqui em São Paulo, estou escrevendo um livro e comecei a escrever para o LinkedIn, essa rede social, que hoje eu tenho 26 mil seguidores, falando e compartilhando meus aprendizados, meus acertos e meus erros sobre o futuro do trabalho. Então, eu deixei de ter um emprego e hoje eu tenho umas 5 situações de trabalho em que eu presto serviço a organizações. Eu não presto serviços a indivíduos, poderia até prestar serviço, mas eu escolhi, né, me segmentar prestando serviço para as empresas. Então eu sou consultor dessa mesma empresa de medicina diagnóstica, eu trabalhava, dou aula para uma instituição de ensino, eu sou coach formado pela Universidade de Colômbia e faço coaching de 6 executivos de um private equity. Sou sócio de 2 startups, sou sócio de uma fintech e estou escrevendo livro, faço palestras. Então, você vê a quantidade de trabalhos que eu vim gerando com a mesma competência que eu tinha, mas de outra forma. Então, esta é uma tendência que a gente terá pela frente, em que todos nós estamos em transição. Outro dia eu estava num evento corporativo
e uma profissional da área falou brilhantemente isso. Todos estamos em transição, estejamos empregados ou não. Então, como a gente se prepara para. E aí, falando aqui de novo do preparo, né? Com tua competência, com tua vocação, com um propósito bem definido de servir a uma causa e fazer coisas que sejam relevantes para as outras pessoas, não para você. Então, foi isso que eu escolhi. Bom, você, com esse seu exemplo, e eu anotei aqui o seguinte: você trocou um emprego por 8 trabalhos. Pelo menos você listou uns 8 aí, Sim. enquanto nós estávamos conversando. Agora, mesmo que você diga que você usou aquela mesma habilidade que você tinha para aquele emprego, para 8 trabalhos, transformações você teve que passar para poder dar conta desses trabalhos que são diferentes, são pessoas diferentes com as quais você está trabalhando, são características diferentes. Algumas você fala para públicos, outra, por exemplo, quando você faz o coach, você fala individualmente. Quer dizer, esta adaptação você fez como? Eu fiz olhando para dentro. Eu, depois de 15 anos, voltei para uma terapia e até um amigo me perguntou uma vez, né? Poxa, as empresas, você desistiu das empresas, né? Nessa posição de executivo? E eu brinquei, não, acho que elas que desistiram de mim. Então eu estava numa fase bastante aguerrido, bastante conflitivo e preferi dar um tempo. E além de estudar e fazer essas formações que eu já citei, eu fui procurar o apoio de uma terapeuta que me ajudou bastante olhando para dentro, entendendo de verdade quais são os valores que me move, que me faz acreditar que eu possa entregar mais melhor minha competência e minha paixão para esse mundo corporativo. E isso me ajudou nessa ressignificação. E aí eu identifiquei lá um tal de um propósito que é o que sempre me fez ter dor de estômago, que sempre me fez brigar, apesar desse perfil aqui calmo, tranquilo, que é contribuir para que a relação entre as empresas e as pessoas sejam mais genuínas e coerentes. Então, muitas vezes eu vi situações em que eu mesmo falhei, da gente escrever algo numa parede, da gente falar algo num discurso e não praticar. Então, isso sempre foi um incômodo muito grande para mim. E ao revisitar, né, esses meus valores, esse meu propósito, isso ficou para mim muito claro. Então, o veículo que eu posso usar para ajudar para que essas relações sejam mais genuínas ou mais coerentes ou menos conscientes, quando a gente cometer esses erros, porque esses erros serão cometidos, da gente entender que eles podem e devem ser corrigidos. Como? Com nossa atitude de honestidade, de coragem perante as pessoas, quando uma empresa escreve que o cliente é o cara mais importante dela e oferece um serviço inadequado. Isso vai ocorrer. Ou quando as empresas costumam dizer que as pessoas são o seu maior ativo e numa primeira, né, dificuldade financeira vem e corta elementos que são importantes, são relevantes para aquela população. Isso vai ocorrer. Agora, como eu faço isso de uma forma genuína, coerente, transparente, honesta com as pessoas? Então, isso foi a grande mudança que eu tive, ou seja, do propósito. E aí mudei tudo, mudei a forma de me vestir, mudei a forma de eu falar, mudei a forma de eu ir trabalhar. Eu 3, 4 vezes por semana eu vou trabalhar de bike. Meu escritório fica na JK, o escritório dessa fintech fica num shopping ali em São Paulo. Eu moro do lado de uma ciclovia e eu que andei pela cidade de São Paulo muitas vezes, né? E como executivo do setor financeiro, com carros elegantes, blindados, de terno e gravata, eu hoje ando assim, bem descontraído, bem informal. Isso tem a ver com esta mudança, mas principalmente com o que eu entrego do meu discurso para as pessoas. Mas me permita entender só uma Claro. coisa, sem entrar nessa intimidade toda, mas você fez essa transformação com quantos anos de vida? Agora, 51 anos de vida. 51 anos. Quer dizer, o que para muitas pessoas, aquele trabalhador que segue um modelo padrão na sua carreira, são pessoas que muitas vezes escrevem para cá dizendo o seguinte: o mercado não tem mais espaço para quem está com mais de 50 anos. E até há uma discussão da própria questão da aposentadoria relacionada a isso. Sim. Eh, Você é a prova de que o mercado pode ter espaço para as pessoas com mais de 50 anos, sim, sem dúvida. E deve ter para muitas outras pessoas com mais de 60, 70, se houver uma mudança de comportamento da pessoa. Sem dúvida. Eu te digo que, com toda a humildade, que eu hoje já tenho recusado oportunidades de trabalho, porque também não estou dando conta, né? Como você citou aí, 8 trabalhos, ainda tenho 4 filhos, adoro fazer ginástica, E correr, são só 7 dias da semana, né? são 7 dias. Eu falo que eu trabalho
100% das horas que eu estou acordado, né? Então, de novo, apesar de ter esse perfil aqui tranquilo, eu sou um cara muito inquieto, realizador, mas eu acho que você tocou num ponto bastante importante. Eu tenho escrito esse livro sobre se reinventar, baseado na minha experiência, de outros profissionais que eu tenho entrevistado ou empreendedores. E a grande mensagem desse livro é o ponto que você tocou, que se reinventar é hoje uma condição importante nossa para não só estar mais competitivo no mercado de trabalho, mas também para ser feliz, para evoluir como pessoa. Então, eu nesse livro vou dizer que não tem idade, não tem, né, não tem posição hierárquica, não tem cor de cabelo. Então, um dos personagens que eu entrevistei é um presidente de um grande banco brasileiro. Ele já saiu da posição executiva tem pouco tempo e ele me comentou, ele está indo para o conselho de administração. Ele hoje tem uma administração do tempo diferente da que ele tinha antes. E ele está estudando bastante também sobre esse mundo do trabalho, viajando bastante também para o Vale do Silício, para a China e tendo que se reinventar. E ele comentou que assumiu essa presidência do banco quando ele tinha 40 anos de idade, na década de 80, quando os computadores começavam a entrar fortemente na instituição financeira, no banco. E a visão que se tinha era muito parecida, que o trabalho ia acabar, que o emprego ia acabar, que os computadores iriam substituir a máquina, e o que ocorreu foi a grande substituição, não da posição do emprego, mas sim das competências requeridas, das habilidades. As pessoas tiveram que se transformar bastante, alguns conseguiram, outros não. Depois veio o advento da internet, também com esse desafio, e agora com esse mundo aí digital, essa economia 4.0 Qual também. costuma ser a maior dificuldade para esta transformação na carreira, levando em consideração todo o novo cenário que temos à frente? Do que eu tenho visto é a aceitação que esta transformação começa em você mesmo e não no outro. Então, ou colocar toda a responsabilidade desse preparo no futuro nas instituições como o governo, como as universidades, escolas, como as empresas, ou no outro, e as pessoas não entenderem que sim, todo esse ambiente, esse contexto tem se transformado, como o mundo sempre se transformou, mas agora numa velocidade, numa intensidade muito maior, mas que no final do dia é você com você mesmo. Então, como é que você se avalia corretamente e honestamente para você entender o quão preparado você está, não só nas suas competências técnicas, mas principalmente nessas competências que a gente chama de soft skills, que são essas competências mais humanas de relacionamento e principalmente das inteligências que a gente chama a interpessoal, que é a nossa capacidade de relacionamento, mas para mim a mais chave, que é a intrapessoal. É você com você mesmo, entendendo aí, tendo o seu autoconhecimento do quão você está preparado, motivado para encarar esse desafio que vem pela frente aí de entender que você vai ter que fazer muito mais perguntas do que ter as respostas, que é uma outra coisa que a gente fala bastante. Indo muito ao Vale do Silício, quando a gente fala em posição crítica, isso é importante. Nem mesmo eles lá têm tanta resposta para esse cenário que vem pela frente, que a gente fala a longo prazo, 5 anos. Para eles lá, eles falam que longo prazo é 5 meses. Uhum. Então, né, essa velocidade toda que vem ocorrendo de mudanças, o quanto que a gente está preparado de verdade com você mesmo. Eu diria que é o O, o, maior desafio. o Zé Celso demonstra aqui a seguinte preocupação. Ele tem um filho no ensino médio e gostaria de saber como que ele orienta o filho dele para as profissões do futuro. Como é o nome dele? Zé Celso. Pois é, Celso, eu te diria que ampliando esse repertório dele, com certeza ele já é tecnologicamente bem mais capacitado do que você, eu e Milton juntos, né? Porque essa molecada aí com a tecnologia, com esses aplicativos, com essa questão digital já está muito bem aparelhada, né? Então eu diria que é encontrar um repertório em que ele possa se desenvolver com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, com o seu autodesenvolvimento. E isso muitas vezes a gente encontra não no banco da escola, isso depende muito também de outras características que ele tem, eu não conheço, não posso dizer, mas eu hoje tenho filhos que eu incentivei muito a procurar o esporte, tem uma outra que está em música, e eu entendo que esses outros tipos de repertório nos ajudam não só a desenvolver outras habilidades, hobbies, mas como ganhar essa inteligência mais ampliada que será importante num futuro em que a gente vai ter
a tecnologia nos dando respostas mais analíticas, mais prontas, mas a gente como um indivíduo, como, né, uma pessoa mais gabaritada para poder se relacionar melhor e poder participar mais desse mundo integrado aí das experiências, né. Independentemente da carreira que ele vai seguir lá na frente, porque aí também vai ser uma decisão dele. Não somos nós, os pais, que vamos tomar essa decisão agora por ele ou tentar fazer: "Este é o caminho, meu filho". Com certeza. E se a gente decide por ele, isso eu vejo muito, né, trabalhando em jovens, e ao longo da minha carreira, outro dia fiz esse levantamento, já contratei mais de 1000 trainees nos programas que fazia aí durante anos, e muitas vezes encontrava com profissionais que o pai decidiu por uma carreira, mas ele ao longo ali da, né, da sua vivência, ele decidiu seguir outra, e então acho que você colocou muito bem, né? Não somos nós pais que vamos decidir, né? Ele vai chegar no momento dele e ter esse processo de decisão dele, é importante que ele entenda ao que ele quer servir, né? Como é que ele quer ser feliz e realizado com a carreira dele, né? As empresas aqui no Brasil, elas estão criando ou tentando criar condições para que os seus profissionais se adaptem a esta realidade, até para elas não perderem esses valores quando houver esta mudança? Com certeza, tem muitas empresas internacionais que atuam aqui no Brasil, mas empresas brasileiras também investindo muito nesses fóruns de desenvolvimento, de discussão sobre essas novas competências e habilidades que esses profissionais precisam ter. Então, eu acredito que a gente está mais ainda no nível de conscientização, menos ainda de preparo corretamente, mas e o que eu acredito que é o primeiro estágio importante, né? Que é o da conscientização e voltando de novo àquele ponto do indivíduo entender, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que, né? Uhum. Ditado lá da terra da minha avó que dizia: camarão que dorme a onda leva. Então, a onda está vindo e eu vou nadar com esta onda. Como eu posso surfar esta onda estando melhor preparado? E esse primeiro preparo, hoje tem um evento grande aqui, que eu saindo daqui e vou, devem ter 2.000 pessoas num centro de convenções discutindo esse futuro do trabalho que empresas estão apoiando e ajudando a formar esse nível de consciência crítica do indivíduo para poder também se preparar, né? Me permita aqui, para fechar nossa conversa, registrar algumas participações. O Elcio Ferreira escreveu aqui, diz que acompanha você lá no LinkedIn. E ele comenta aqui: alguém fala aí para ele, por favor, que mudou minha vida conhecer ele e ouvir um pouco das suas histórias. Obrigado. O José Carlos Nogueira nos acompanha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, escreveu para nós aqui também, mandando a sua mensagem. O Jefferson Brito também deixou o seu comentário. Milton Santana está por aqui, deixando sua mensagem. Lá no Instagram também nós temos várias participações aqui do Júnior de Oliveira, do César Cavalcante, tem mais aqui Eduardo Prado, entre outros que eu estou registrando aqui e acompanhando. E eu queria agradecer a todos vocês. O William Paula escreveu para cá também, claro que eu estou lendo o nome do perfil. E tem um recado especial aqui do Márcio Costa Fortuna. O Márcio Costa Fortuna quer que ao final da nossa conversa aqui, ele que está acompanhando pelo Instagram, a nossa câmera do Instagram mostre todo o estúdio. Ele diz que ele não quer ver só essa parte do estúdio, ele quer ver todo o estúdio. Então, quem estiver nos acompanhando pelo Instagram, vai curtir depois a imagem de todo o estúdio aqui, a Natália vai mostrar pra gente, tá certo, Natália? Então Muito faça bom. isso também. A todos vocês que participaram aqui dessa nossa conversa, nosso agradecimento também. Bom, Adriano, te agradeço também pela participação. Se você puder deixar um recado final para todos esses que estão nos acompanhando aqui, que recado é esse? O recado é que você realmente procure se reinventar, procure acompanhar aí as novidades, né, desse mercado e desse futuro do trabalho cada vez mais ousado, mas que confie realmente aí na sua capacidade de encarar esta mudança e que ela seja bastante positiva. Onde isso vai chegar, a gente não tem a menor ideia, né? E outro dia me perguntaram qual o prazo para isso, né? Quando a gente vai chegar nesse futuro do trabalho? E eu falei: "Não é uma questão da chegada, né, porque eu não sei qual é a meta, qual vai ser essa chegada, mas acho que o grande barato tem sido curtir essa jornada". Então, como eu curto essa jornada de forma honesta comigo mesmo me desafiando, acho que medo todos nós temos. Eu hoje, quando meus amigos falam: "Pô, você tem 8 trabalhos, você está voando", eu falo: "Menos", porque eu vou dormir bastante preocupado também, eu tenho minhas preocupações, mas eu tenho procurado encarar este medo com coragem, me preparando e principalmente contando com a ajuda de amigos que podem trocar experiências comigo, podem me trazer críticas importantes para que eu possa melhorar alguns pontos. Então eu diria que é um desafio, mas curta essa jornada, porque o desafio nos faz crescer, nos faz amadurecer e nos faz evoluir não só como profissional,
e como pessoa. Essa tem sido a minha jornada. Adriano, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton, e aos seus ouvintes também, o prestígio aí, e aos meus seguidores no LinkedIn, que foi uma grata surpresa ouvi-los aí. Tá certo, obrigado. Adriano Lima, da L+, da People Tech, especialista em gestão de pessoas, que nos ajudou a pensar um pouco mais sobre o futuro do trabalho, o futuro no mercado de trabalho. Enfim, pense da maneira que você quiser, use a expressão que você quiser, mas o nosso futuro é isso que nós estamos conversando aqui. Você está preparado para esse momento? Nos ajude a pensar e refletir sobre esse assunto também. O Adriano Lima está lá no LinkedIn, nós também estamos. Grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN está por lá, você entra lá, se inscreve, é de graça e publica o seu conhecimento. Porque o grande barato dessa história é a gente compartilhar esse conhecimento. Pega o que você sabe, manda para os outros, o que os outros sabem, manda para você e a gente vai construindo uma nação juntos. Combinado? Conto com você num próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.